Olá pessoal, tudo bem? Professor Diego Nieta aqui na área. Tô vindo aqui para a gente conversar sobre um teminha super especial, que é o Programa Emprega Mais Mulheres, tá? É a Lei 14.457 de 2022, que na verdade foi instituída lá pela MP 1116 de 2022, lá em maio de 2022, e depois em setembro de 2022, em 21 de setembro, houve a conversão da lei, tá, em relação ao programa Emprega Mais Mulheres. Vem comigo aqui que eu vou te mostrar e vamos conversar sobre isso. Bom, pessoal, vamos lá, sejam bem-vindos, quem está chegando aí no canal, quem está conhecendo agora, né, já vai verificando aí que a gente tem um acervozinho que a gente está construindo de vídeos, e aí, de conteúdos e tal, que a gente está falando sobre trabalho e processo de trabalho, né, sempre aí no nosso canal, né, sem contar os nossos outros eventos, como correções de simulados, tudo que a gente está colocando aí no nosso canal. Bom, vamos conversar um pouquinho aí sobre o programa Emprega Mais Mulheres. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o artigo 1º lá da Lei 14.457, ela coloca vamos dizer assim, o objetivo, né, a destinação do Emprega Mais Mulheres. Destinação é criar uma segurança jurídica, criar uma proteção jurídica às mulheres dentro do mercado de trabalho. E aí, através dessa proteção jurídica, a lei estabelece, elenca, né, enumera uma série de medidas. Ao todo são 7 medidas, mais uma outra, vamos dizer assim, validação, né, dessas medidas, que é o chamado selo Emprega Mais Mulheres. Mas ao todo são 7 medidas que a gente vai aqui tentar explicar de forma resumida aqui para vocês, de forma da parte mais interessante aqui para vocês. Vamos lá. Bom, primeira medida é o apoio à parentalidade, tá? Então, o inciso 1 do artigo 1º lá da lei já coloca lá o apoio à parentalidade à primeira infância. O que é parentalidade? Parentalidade é um conceito muito interessante, né? Um conceito que a lei busca trazer de um vínculo socioafetivo e material envolvendo todas as pessoas que trabalham, né? Que vivem, que constroem a relação com a criança, seja ela biológica, realmente filho, né? Filho, filha, seja uma criança, uma adotante, né? Uma criança vindo de uma adoção. Então, a ideia da parentalidade é trazer exatamente esse contexto compartilhado de responsabilidade no âmbito da família, no âmbito da criança, no âmbito das relações de cuidado para com a criança. Bom, esse é o primeiro, vamos dizer assim, conceito importante que a lei procura trazer, e a lei, através do apoio à parentalidade, ela vai tentar instituir dois benefícios, vamos dizer assim, mais claros em relação ao apoio à parentalidade à primeira infância. Quais são esses benefícios? Na verdade é um benefício, né, mas que tem uma ampliação dentro dele. É a questão do reembolso creche, tá? Reembolso creche não é nada, vamos dizer assim, tão inovador, né? Tão novo, né? Que a lei trouxe, né? Na verdade, a gente já tinha um pouquinho lá dentro da CLT, lá no artigo 389 da CLT, parágrafo 1º da CLT, a gente já tinha lá todo um relacionamento em relação a que as empresas com mais de 30 mulheres, né, com mais de 16 anos, elas teriam que ter um espaço para a criança, para o acolhimento da criança e por aí vai. E isso poderia ser convertido no reembolso creche. A gente tinha até portaria do Ministério do Trabalho, do antigo MTE, Ministério do Trabalho e Emprego, regulando a possibilidade do reembolso creche fazer frente a essa infraestrutura que a lei já na CLT no 389 já exigia. E aí, então, a lei agora, a 14.457, ela traz lá no seu artigo 2º, artigo 3º, artigo 1º, a partir do artigo 1º, ela traz lá o reembolso creche. Esse modelo de reembolso creche que ela traz no artigo 2º, ela elenca
uma série de características, né? Primeiro, isso tem que ser formalizado mediante acordo individual escrito, acordo coletivo ou convenção coletiva. Segundo, esse benefício é destinado ao pagamento da creche ou da pré-escola da criança, né? Da criança, da empregada, do empregado, principalmente da empregada, melhor dizendo, tá? Porque é um apoio à proteção à família da mulher, vamos dizer assim, a mulher, né, no seu contexto familiar, no seu contexto laborativo, mas também é um benefício que pode ser dado ao ressarcimento de gastos da mesma natureza. Então, uma cuidadora, né, uma babá, também pode entrar esse reembolso creche. Um detalhe é que esse benefício pega aos filhos da empregada até 5 anos e 11 meses. Então, chegou nos 6 anos, não tem mais direito a esse benefício do reembolso creche. Isso também tem que ser instituído, obviamente, com a ciência dos patrões em relação aos procedimentos, tudo, e de forma não discriminatória. Não pode haver nenhum tipo de discriminação ou servir até mesmo de premiação. Funcionária X tem bons resultados, bate a meta, então ela vai ter o direito ao reembolso creche, né? Isso não pode ser instituído dessa forma. Lembrando também que esse benefício, obviamente, não tem natureza salarial. Bom, um detalhe importante para a gente fechar esse ponto do reembolso creche tem a ver também com relação à questão do Sistema S, né? O Sistema S, ele pode instituir, pode criar um padrão de educação infantil às empregadas, né, das empresas vinculadas na sua atividade, e aí as empresas vinculadas a essa atividade podem se valer do Sistema S, SEST, SENAT, SENAC, SESI, todo esse Sistema S pode servir para dar esse suporte a essa infraestrutura que as empregadas das empregadoras, né, dentro dessa atividade econômica precisam. Bom, acho que já deu uma boa noção em relação ao apoio à parentalidade e em relação ao reembolso creche. Vamos falar um pouquinho agora também do segundo ponto, né, do segundo tópico lá das medidas enumeradas no artigo 1º, que é a questão do apoio à flexibilização do regime de trabalho. Bom, e aí a lei, ela coloca duas medidas de flexibilização. Primeira medida de flexibilização tem a ver com o teletrabalho. Tá? No artigo 7º é colocado que serão prioridades em relação ao teletrabalho as empregadas com filhos, ou enteado, ou guarda judicial, ou adotado até 6 anos, e os PCDs, né, as crianças com deficiência sem limite de idade. Bom, aí vem um detalhe. A gente já tinha uma regulamentação no artigo 75F da CLT, lá na parte de teletrabalho, colocando o teletrabalho como prioridade aos trabalhadores e trabalhadoras com filhos até 4 anos. Está lá no artigo 75F. E agora vem esse modelo do teletrabalho às empregadas, tá? Às mulheres, até 6 anos. Então tem que estar atento nessa adaptação aí que pode haver. Segundo ponto é em relação à flexibilidade do regime de trabalho e de férias. Bom, aí é um ponto muito importante que a gente tem que observar, porque a lei no artigo 8º, ela traz 5 medidas de flexibilização. Primeiro, a possibilidade do regime a tempo parcial lá no 58A. Segundo, a possibilidade da compensação de jornada, banco de horas no 59 da CLT. Terceiro, escala 12/36 lá no 59A da CLT. Quarto, a possibilidade da antecipação de férias individuais. Eu acho que esse é o ponto mais interessante aí que a gente vai falar logo na sequência. E 5, a possibilidade das entradas e saídas flexíveis junto com o empregador. Bom, dessas 5 medidas, as 4 primeiras medidas, tá?
questão de tempo parcial, regime de compensação, escala 12/36, antecipação de férias. As 4 primeiras medidas, elas só podem ser implementadas para filhos e filhas, né, e adoção até 2 anos de idade, tá? Então, passando de 2 anos, essas medidas não podem ser mais implementadas. Já a 5ª medida, que é a autorização de entradas e saídas flexíveis, a lei não coloca limite de idade, então esse ajuste, né, previamente entre patrão e empregado pode ser facilmente, né, realizado. Isso está lá, inclusive, descrito na própria lei, que esses horários poderão ser definidos previamente. Bom, um ponto muito importante que eu acho, 2 pontos muito importantes que a gente tem que colocar. Primeiro, é que essas medidas, né, essas medidas de regime de trabalho de férias, elas só são implementadas, assim como o reembolso creche, mediante acordo individual escrito, acordo com convenção coletiva, tá bom? Não pode ser de qualquer maneira. Segundo ponto importantíssimo dessas medidas é a questão da antecipação de férias individuais. Por quê? Porque aí vem uma regrinha diferente lá da CLT, que é o seguinte: a possibilidade de ser antecipadas férias, mesmo sem antes ter havido a aquisição das férias. Mas aí a lei, lá no artigo 11 e 12 da lei, ela coloca lá alguns critérios. Primeiro, 10, 11 e 12, artigo 10, 11 e 12. Primeiro, é que essas férias não podem ser inferior a 5 dias, tá? Então, não pode ter um período menor do que 5 dias, tá? Em decorrência do gozo de férias antes da sua aquisição completa. Segundo, o pagamento pode ser feito junto do salário até o 5º dia útil do mês subsequente, como se fosse um outro salário, né? Um extra de um salário, né? É férias, tá? É uma rúbrica de férias, tá bom? E o 1/3 de férias, ele pode ser pago junto com o prazo do 10º, né? Até lá o final de 20 de dezembro, tá? Um detalhe também é que, havendo a rescisão e já tendo havido o pagamento dessas férias antecipadas, por óbvio que lá no termo de rescisão, o empregador pode fazer um desconto, pode fazer um ajuste, caso o empregado não tenha definitivamente adquirido as férias, tá bom? Bom, terceiro ponto importantíssimo é a qualificação das mulheres, tá? Esse é o terceiro item, terceira medida importante que a lei procura trazer. E a lei procura trazer a qualificação através de um programa de suspensão do contrato. Esse programa de suspensão do contrato é o mesmo programa de suspensão do contrato, basicamente, lá do 476A da CLT, que já tem lá na CLT. Olha que legal, a Lei 14.457, ela dialoga muito com a própria CLT, apesar de ser uma lei à parte, apesar de ser uma novidade, ela está sempre dialogando com a CLT. E aí, novamente, a suspensão do contrato vai se dar mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo, tá bom? Detalhes dessa suspensão. Vamos para os detalhes. Está lá no artigo 15 da lei. Vamos lá. O curso ou programa vai ser ofertado nas áreas de ascensão profissional da mulher ou que tem uma baixa participação feminina. A própria lei já coloca, por exemplo, como ciência, tecnologia, inovação, desenvolvimento, tá? Outro detalhe, durante o período da suspensão, obviamente que a mulher vai receber uma bolsa, né, de qualificação, não é salário, novamente, não é uma verba salarial. E essa bolsa, ela segue lá aquele padrão da bolsa da Lei do Seguro-Desemprego, a Lei 7998 de 1990, tá? O artigo 2A da lei, ela tem esse padrão de instituir aquela bolsa lá na própria Lei do Seguro-Desemprego. O patrão pode fazer a ajuda compensatória, pode fazer um acréscimo, caso tenha havido uma redução salarial muito grande, e obviamente que isso não vai ter natureza salarial alguma. E os patrões terão que encaminhar ao Ministério Público do Trabalho todos os documentos em relação a essa suspensão do contrato de trabalho.
Professor, quanto tempo da suspensão? Bom, a lei específica não traz, mas a lei coloca lá, remete ao artigo 476A. Lá no 476A, o prazo é de 2 a 5 meses de suspensão para a qualificação. Então, me parece que nós temos que seguir esse prazo do 476A lá da CLT. Bom, um detalhe. Vamos lá. A lei, ela traz também um grande detalhe, um detalhe muito importante, que é a questão do, como se fosse uma garantia provisória em função da suspensão, tá? E aí a lei, ela faz um diálogo muito parecido com aquele modelo que foi instituído na regra da pandemia, né? Na lei 14.020, ou seja, o espelhamento, aquela ideia de espelhamento. De que maneira? Durante o período que o contrato estiver suspenso, obviamente, é proibida a possibilidade da dispensa da empregada. E durante ela voltar, ela vai ter, durante 6 meses subsequentes, essa garantia, que não é uma garantia estabilitária, gente, não é, tá? Isso tá lá no artigo 15, parágrafo 6º da lei. E aí é dito o seguinte, que caso ocorra a demissão da funcionária, o patrão pagará à empregada, além da rescisão normal, 100% sobre a última remuneração. Vai pagar uma multa, né? É muito semelhante aí com aquela ideia realmente que a pandemia trouxe na 14.020, quando o trabalhador fez uso lá dos benefícios, né, do bem, né, do benefício emergencial, de manutenção de emprego e renda, seja suspensão do contrato, ou seja, redução de jornada de salário. Se parece um pouco com essa ideia, tá bom? Bom, um outro tipo de proteção que a lei pode trazer é o apoio ao retorno para a licença maternidade. E esse apoio vai ser como, gente? Vai ser como? Porque, de fato, as mulheres elas têm uma dificuldade nesse processo de retorno. Em geral, há uma evasão muito grande, né, do mercado de trabalho no pós-maternidade, né, no retorno da maternidade. Isso vai se dar, então, como? Tá? Bom, a lei propõe a possibilidade da suspensão contratual dos pais empregados, né, dos pais que estão ali, que podem, vamos dizer assim, dar esse suporte um pouco a mais à mulher, na condição de parentalidade, né, naquela ideia da responsabilidade compartilhada. Então, os pais, mediante o requerimento ao empregador, podem suspender o contrato dos maridos, dos companheiros, né, vamos dizer assim, logo após encerrado, né, a licença maternidade da mulher. Para quê? Para que promova os cuidados, e estabeleça os vínculos com os filhos e para que apoie também o retorno da mulher e da companheira ao mercado de trabalho. Novamente, isso só pode ser feito mediante acordo individual escrito, acordo ou convenção coletiva, seguindo lá aqueles moldes, aquela ideia do 476A também é uma hipótese de suspensão. Bom, basicamente o que se aplica para a mulher, né, em termos da suspensão do contrato, se aplica para o companheiro, para o marido, né, para o homem aí empregado nesse processo de apoio ao retorno. Mas tem 2 detalhes importantes que eu gostaria de colocar aqui, né? Primeiro é a questão de que durante esse período de qualificação do companheiro, do marido, enfim, quem for, os pais empregados, né? Vai haver um modelo de qualificação de que o curso ofertado para os pais tem que ser de uma carga horária de no máximo 20 horas semanais, tá? Porque senão o trabalhador fica em casa trabalhando, né? O contrato fica meio suspenso, mas meia boca, né? Porque ele está estudando, está se qualificando, e aí, obviamente, não consegue dar esse suporte que a lei visa trazer. De forma não presencial, portanto, também esse modelo de qualificação, e de forma assíncrona de preferência. O que é assíncrona, né? De forma gravada, de forma que ele possa assistir a qualquer momento, ter uma dinâmica aí melhor de escalonar isso aí.
Bom, outro ponto muito importante é que não há limitação de quantas suspensões podem haver e também no período de até 16 meses pode haver, né? Porque lá no 476A você só pode usar a suspensão do contrato novamente, né? Depois da primeira suspensão, após 16 meses. Aqui não se aplica essa regra. E para fechar esse ponto, o empregador também tem deveres em relação a esse período do apoio à licença maternidade, ao retorno após a licença maternidade. Isso vai se dar lá no artigo 18 da lei, tá? O que diz lá? Que o empregador tem que dar uma ampla divulgação desse apoio ao retorno, orientar como esse procedimento pode ser feito, fazer ações de conscientizações, né? Também nesse sentido, tá bom? Aquela regra também da estabilidade, da garantia, né? Melhor dizendo, provisória para a suspensão do contrato também se aplica aqui, tá bom? Bom, um outro ponto muito importante, e aí esse foi um ponto que já gerou muito buchicho, tem a ver com a CIPA, né? A CIPA agora vai se chamar CIPA, né? Continua sendo CIPA, mas a tradução agora é Comissão Interna de Prevenção de Acidente e Assédio. Portanto, o papel da CIPA agora não será somente de fazer aquele trabalho mais voltado para a saúde e segurança do trabalhador e para a prevenção do acidente. Fará também um trabalho de conscientização, um trabalho de prevenção a respeito do assédio moral, do assédio sexual principalmente, tá bom? Então o artigo 23 da lei coloca lá algumas condições para a CIPA. Primeiro, estabelecer regras de conduta em relação ao assédio sexual e outras formas de violência. Estabelecer a forma de fixação de procedimentos para recebimento de canal de denúncia e por aí vai. E aí é um ponto muito legal, porque muitas empresas, né, que já tem um compliance, que já tem uma visão mais social, mais de complacência em relação ética, em relação às regras de boa relação, em relações de trabalho saudável, já tem muito isso, né? E aí a CIPA agora ela vai obrigatoriamente desenvolver isso. Inclusão de temas para toda uma abordagem, né? Todo um approach em relação ao combate à violência sexual, combate à violência em relação à mulher também. E a cada 12 meses a CIPA terá que fazer ações de capacitação com todos os seus empregados, empregadas, né, com toda a cultura empresarial nesse sentido. Bom, a lei coloca que essas ações da CIPA elas entram em vigor somente 180 dias depois da lei. Como a lei foi instituída em 21 de setembro de 2022, essas ações valem a partir de 21 de março de 2023, tá bom? E todos esses pontos que foram colocados aqui, eles não impedem uma investigação, um procedimento de investigação de cunho criminal, caso realmente haja essa necessidade, caso realmente seja detectado eventual crime de ordem sexual, né, de assédio sexual lá no 216A do Código Penal. Bom, pra gente caminhando já pro nosso fim, né, ufa, é muito conteúdo, né, é muito detalhe. A lei, ela coloca também o estímulo ao microcrédito para as mulheres, tá? E aí as mulheres, elas vão ter, seja ela que exerce alguma atividade produtiva, alguma prestação de serviço, ou seja, as mulheres microempreendedoras individuais, elas terão uma taxa diferenciada em relação ao microcrédito, tá? A lei diz, né, no artigo 29, que o primeiro crédito em relação à mulher que exerce atividade produtiva vai ser no valor de R$2.000, e em relação às mulheres microempreendedoras será de R$5.000. E que a taxa máxima correspondente será cerca de 80% do que é máximo permitido para o Conselho Monetário Nacional, e o prazo de pagamento será de 30 meses, né? Então, me parece que é um microcrédito bem
interessante para as mulheres. Bom, meus queridos, vocês que chegaram até aqui, a gente que já falou as seis praticamente, né, medidas, né, em relação à proteção da mulher, sete, desculpa. A gente vai dar algum bônus final, vamos dizer assim, em relação a 14, 4, 5, 7, que é a questão do selo Emprega Mais Mulheres. Bom, isso está lá no artigo 24 da lei. Me parece que a lei ela quis trazer essa ideia de um cadastro positivo, né? Quis trazer uma ideia de trazer aquela imagem socialmente responsável, né? Humana, e que isso cada vez mais vem sendo implementado e tem um valuation, né? Tem todo uma valoração aí, toda uma ideia imaterial, mas que se traduz numa questão material, que se traduz numa questão de comércio e de negócio. Bom, primeiro ponto é o seguinte, em relação a essa questão do emprego a mais mulheres, é que as empresas, a lei ela vai estabelecer o reconhecimento de boas práticas para essas empresas, né? E quais são os critérios para o selo? Quais são os critérios para as boas práticas? O estímulo à contratação e à ocupação de postos de liderança e ascensão das mulheres, né? A divisão igualitária das responsabilidades parentais, o estabelecimento dessa cultura, vamos dizer assim, a promoção também da cultura em relação à igualdade entre homens e mulheres, a ideia também da implementação dos acordos flexíveis de trabalho, que nós falamos agora há pouco, a concessão também de licenças para as mulheres, para cuidar, né, da sua prole, para estabelecer um vínculo afetivo aí, né, em relação aos seus filhos, e o efetivo apoio também às empregadas em caso de assédio. Isso é um ponto muito importante, né? As empresas terem um programa, terem uma programação, uma norma interna, né? Não precisa ser um compliance dessa natureza, né? Como vem se falando, mas as empresas terem uma cultura organizacional mínima de apoiar a vítima, né? De assédio, né? E implementar programas assim de combate realmente, né? E de medidas, né? Em relação a essa promoção. E por último, a lei também coloca aqui a implementação dos programas de contratação de mulheres desempregadas e vítimas de violência doméstica. Isso é um ponto muitíssimo importante, gente, que vale muito a gente observar em relação às mulheres vítimas de violência doméstica. Bom, pessoal, um detalhe para a gente fechar, para a gente completar essa resenha que a gente teve aqui em relação ao programa Mulheres, é que essas empresas que ganharem esse selo, elas poderão sim utilizar nas suas logomarcas, utilizar nas suas propagandas, mas elas vão estar sempre sob uma fiscalização, né? Então, anualmente, elas vão expedir relatório, elas vão ser aferidas aí em relação a esse trabalho, né? Em relação a esse trabalho, o Ministério do Trabalho vai fazer toda uma análise também para a obtenção desse selo. Me parece que já existiam algumas medidas do ponto da administração pública, né? Algumas administrações municipais até, estimulando as empresas, né? que faziam isso. Agora a gente tem um programa a nível nacional, né? E a nível também da iniciativa privada em relação à proteção das mulheres. Bom, meus amigos, consegui aí, sei que foi um vídeo um pouco mais longo do de costume, mas consegui trazer aí o máximo de detalhes da Lei 14.457 de 2022, a famosa programa Emprega Mais Mulheres. Galerinha que vai fazer o OAB, fique ligado, porque já está no editais da prova, né? Isso pode vir, a novidade, e faz parte do seu estudo. Meus queridos, vocês que chegaram até aqui, eu quero dizer muito obrigado, valeu, tamo junto, tá? Pra gente tem sido uma honra. Se você gostou desse vídeo, gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, dá o like, ajuda a gente aqui a desenvolver o nosso trabalho passo a passo, tá bom?
Por último, eu quero dizer que TIP é para fechar.